Quando você diz Gleisi Hoffmann, eu confesso que eu quase caí da cadeira aqui, porque ela não teria condições sequer de provar, né? Artigo 101 da Constituição, notável saber jurídico e reputação ilibada. Ela teve codinomes na Lava Jato, por exemplo, e notável saber jurídico, aparentemente, ela não demonstra ser conhecedora da Constituição de 1988. Deputado, você falava agora há pouco sobre essa mudança de humor no Centrão. É o que se percebe também em vários setores da sociedade, um cansaço. Um cansaço com as arbitrariedades, um cansaço com o autoritarismo, com a censura que nós falávamos agora há pouco, inclusive a veículos de comunicação que nem de longe podem ser chamados de bolsonaristas ou de direita e por aí vai. Então, a partir desse cansaço, a partir dessa sensação da sociedade, isso tende a se refletir dentro da Casa do Povo, ou seja, a Câmara dos Deputados. A pergunta que fica é: o próximo presidente da Câmara, porque já se debate isso dentro do Congresso, no Senado a gente sabe que vai ter uma troca de cadeiras, sai Pacheco, entra Alcolumbre, saiu Alcolumbre, entrou Pacheco. Mas na Câmara, o Lira vai tentar fazer um sucessor. E o Centrão, que onde teria acontecido essa mudança de humor, é decisivo, além dos votos do PL, evidentemente. Este novo nome que vai conduzir a Câmara num período que vai desembocar com as eleições de 2026, será que se comprometer com uma agenda para frear, né, pesos e contrapesos, frear essa sanha do Supremo Tribunal Federal e recolocar a Praça dos Três Poderes em normalidade, será que isso não vai ser uma carta importante nessa escolha? Olha, Naval, vamos começar com a pergunta lá atrás que tu falou da Glaze, né? Que tem que ter notável saber jurídico, porque a Constituição, eles estão, perdendo a palavra, cagando para a Constituição. Isso aí não faz, não, né? O Lula foi numa rede nacional e disse que não ia indicar amigos, indicou advogado e indicou o companheiro de 40 anos aí de luta comunista para o Supremo Tribunal Federal. Então, a Glaze é a carta certa nos corredores da Câmara, tá? Se eventualmente surgisse uma outra vaga, a vaga seria da Glaze Hoffmann. Isso, assim, não é nenhum, nem dois, nem cinco, tá? Ela era número dois, e se não fosse o Dino, a indicada seria ela. Então, é bom a gente ter essa ciência, que ela é a candidata. O PT não vai abrir mão de colocar alguém muito alinhado e confiável no Supremo Tribunal Federal. Sobre a segunda pergunta, eu acho que afunilou aqui na Câmara dos Deputados, a gente conversou ontem com alguns colegas, está entre o Brito e o Elmar Nascimento, né? A questão do Elmar, ela tem uma complexidade, digamos assim, que é a questão dele ser do União Brasil, que é o mesmo partido, né, do Alcolumbre lá na Câmara, lá no Senado. O que me falaram é o seguinte, olha que legal essa narrativa. Em 2026, o Caiado deve ser candidato à presidência caso o Bolsonaro não possa concorrer. A gente deve ter alguns candidatos de centro-direita e de direita caso o presidente Bolsonaro não concorra. Em o Caiado sendo candidato, que também é do União Brasil, o próprio União teria o controle das duas casas, que ele não iria, então, em querendo ter um candidato, ajudar tanto o governo, digamos assim, com pautas que seriam positivas, vamos usar assim, não teria uma animosidade, uma vontade tão grande como teria alguém em começo, nos 2 primeiros anos, que não tem vislumbre lá para 2026. Sobre essa animosidade que tu me falou, agora que tu me perguntou, desse estresse que a gente está tendo, ontem, para tu ter uma. A gente tem um caso aqui do Bismarck. Já ouviu falar no deputado Bismarck Navarro, Sim. doutora? Ele foi cassado pelo Supremo Tribunal, pelo TSE. Quem pediu a cassação dele foi o próprio Alexandre de Moraes, ele é do PDT, tá? Ele foi cassado porque ele apareceu em um vídeo do lado do prefeito numa inauguração de obra fora do período eleitoral. Esse caso ele é emblemático, assim. Ele é do PDT e ele foi cassado pelo Alexandre de Moraes. O que eu quero dizer com isso? Os parlamentares se deram conta, eu acho que alguns veículos de imprensa se deram conta que, por exemplo,
o Pitoli vem alertando aqui, que essa tirania, essa subida de tom vai pegar todo mundo mais cedo ou mais tarde. Que a partir do momento que tu sai da Constituição e tu julga, o cara deve ter feito alguma coisa, cara, nem olha o que está fazendo. Foi citado a questão de Roma. Vocês imaginem eu dar um soco em alguém no Azerbaijão e ser julgado no Brasil. Não tem nexo nenhum. Ainda mais ter que mentir, que levou um tapa, depois veio à tona a verdade que não foi bem assim e tal. Então, o que acontece é que parlamentares estão se dando conta, Navarro, que a coisa saiu do prumo muito gravemente, né? E a conversa que a gente teve ontem ali no plenário é que o Alexandre, ou ele para, ou ele vai ter que cair, porque não é insustentável que um homem desse permaneça com o poder que tem onde está. Sobre isso afetar a questão da disputa da Câmara, a gente tem os nomes ali que, como eu falei, o Elmar e o Brito, não se tem uma campanha, digamos, ainda deflagrada nos corredores. Isso deve ficar para pós-eleição municipal. Mas eu não acredito que fuja muito desses dois nomes aí.